Quem não está completamente suarizado já morreu por dentro. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Brasil de Pelotas 0. Vou tentar dividir esse vídeo em 3 partes. O jogo em si, né? Como é que eu vi essa vitória apertada aí do Grêmio. O segundo assunto é o antijogo, né? Falar do jogo, do antijogo, né? Por parte do Chavante. E o terceiro tópico vai ser a possível Suárez dependência pela qual passa o Grêmio. Vou falar sobre tudo isso. Eu discordo bastante, talvez, do senso comum em alguns destes tópicos. Vamos lá. Falando do jogo, né, eu tenho que ser repetitivo e não só nos últimos vídeos, mas nos últimos anos, ou aliás, em todos os anos, eu acho que eu sempre dou uma passadinha de pano no time do Grêmio neste começo de temporada, porque, cara, é real, os caras não têm ritmo, os caras, no caso deste Grêmio, não tem nem entrosamento, mas assim, o entrosamento é outra coisa. Agora, o ritmo de jogo é verdade, todo mundo que já jogou uma pelada e às vezes quebrou a perna, ficou um tempo sem jogar por algum motivo e tal, quando volta já sentiu isso na pele de alguma forma, até amadora, né? Até de uma forma amadora, jogando sem ritmo, a gente já sente, a gente tem aquela bola que o cérebro faz o movimento e a perna não faz, ou, né, enfim, a gente erra o tempo de algum negócio bobo, assim. Então isso é fato, não é bobeira, assim, não é desculpinha de boleiro, sabe? Esse desconto eu dou. E se eu não me engano, eu sempre digo isso também, né? Os times do interior já começam a se movimentar mais cedo, eles já pegam esse início de gauchão mais prontos e a dupla Grenal demora um pouquinho para engrenar. Então esse desconto é muito válido. Dentro do Grêmio, como eu disse, também tem a questão do entrosamento. O Renato disse na coletiva que ele está rodando o grupo até para dar esse ritmo e também para testar algumas coisas, ver algumas peças. Então, esse desconto tem que ser dado, né? Ainda assim, a gente vê um Grêmio melhor em campo, um Grêmio propondo o jogo, um Grêmio tentando furar o bloqueio ali, a retranca, por que não, do Chavante, e tendo sim alguma dificuldade, mas também uma dificuldade que é esperada, né, neste contexto. Não achei nenhum fim de mundo, assim, não acho que foi um horror essa atuação do Grêmio. E aí também, ainda sobre essa questão do ritmo, do início de temporada, né, de todo esse contexto, algumas pessoas respondem assim, mas o Bitelo tá bem, né? O Bitelo tá bem, se o fulano e o Beltrano tão mal é porque são ruins. O Suárez tá bem. Cara, primeiro que assim, o Suárez não pode ser colocado na mesma frase de nenhum outro jogador que entrou em campo hoje ali na Arena. Ele é de uma outra prateleira, na prateleira onde estão Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, é outra turma, Benzema, sabe? Então assim, o Suárez não é que ele tá bem, o Suárez, eu me arrisco a dizer que ainda vai estar num ritmo melhor do que hoje, né? Só que o Suárez, mesmo sem ritmo, já sobra, né? A bola cai no pé dele, é caixa, não tem... Né? Então, mas enfim, o episódio, o capítulo Suárez é no final do vídeo. Agora, sim, é verdade, o Bitelo está muito bem, né? E aí o Carbacho está um pouco mal, né? O Cristaldo entrou hoje, mostrou que está aparentemente bem, como nos treinos já vinha mostrando. Isso só quer dizer uma coisa, que as pessoas têm biotipos diferentes, organismos diferentes, reagem a alguns estímulos de forma diferente, umas pegam no tranco mais rápido, outras demoram um pouco mais, outras estão adaptadas melhor a algum tipo de jogo que o Grêmio está fazendo, outras menos, né? Enfim, tem mil variáveis aí que estão na mesa e que não quer dizer que se o Bitelo está bem, todo mundo tinha que estar bem. Não, calma. Início de temporada, uns vão engrenar antes, outros depois. O Bitelo é um cara que sempre se destacou fisicamente, né? O próprio Roger, eu acho, dizia que ele tinha ele fazia nos scouts lá uma movimentação em campo, né? Ele corria como nível Europa, assim, que era uma média muito acima da brasileira, assim. Então
O Bitelo talvez tenha já uma questão física ali diferenciada, já voltou meio voando. Então, a gente tem que esperar. Eu acho que é muito cedo. Eu, por exemplo, tinha mais expectativa no Carbacho do que no Cristaldo. Neste começo de temporada parece que está se invertendo aí, né, a resposta em campo, mas é muito cedo tanto para dizer que um, meu Deus do céu, é o novo craque, quanto para dizer que o outro não foi tão bem ainda, né? O cara está se adaptando, está chegando, está entendendo, está pegando ritmo. Então, enfim, neste ponto eu passo pano total e repito, não é para esse jogo, é para quase todos os jogos desse começo, não é esse ano, é todos os outros anteriores. Então, não é uma questão de opinião, é lógica, é falar de ciência, de lógica, de metabolismo, da questão fisiologia, enfim, né? Ponto. Acho que esse pano a gente tem que passar, senão vai ser enlouquecedor. Olha aí o Inter, né, empatando com a Avenida, o vice-campeão brasileiro, que só não foi campeão porque faltaram algumas rodadas ali, empatou com a Avenida, empatou em casa com o Juventude, então a gente sabe que a coisa toca, que a banda toca desse jeito. Nos outros estaduais a mesma coisa, a gente está vendo aí os grandes tropeçando e o Grêmio bem ou mal nem tropeçou, né? Então, para mim é totalmente tranquilo. O segundo assunto, cara, que daí eu já vou, acho que começar a ser um pouco mais impopular aqui, é sobre o antijogo do Chavante, do Brasil de Pelotas. Eu não condeno o Brasil de Pelotas 100% por causa disso. A minha única bronca com o Chavante, assim, o meu único ranço, digamos assim, com eles, é na verdade a questão de eles acharem que tem uma rivalidade com o Grêmio, sabe? Tanto torcida quanto talvez diretoria, uma coisa que acho que respinga nos jogadores de certa forma, sei lá. Mas assim, é sempre uma guerra contra o Grêmio, é uma epopeia e não sei o quê. E contra o Inter, eles, né? Aí eles são umas, né, eu sempre falo, são os leões na arena e uns gatinhos no Beira-Rio, sabe? É inacreditável, cara. E tem episódio de briga de torcida do Chavante com o Grêmio, tem episódio de não sei o que, em campo, umas guerras, né? E eu lembro na Série B de 2017, né, que foi quando o Inter jogou a Série B, o Brasil de Pelotas estava na Série B também, e cara, o Inter estava mal, estava numa fase ali estranha, que tinha que engrenar, mas não sabia se ia, se não ia, tinha até algum risco ali em dado momento. E o Inter foi pegar o Brasil de Pelotas, se eu não me engano em Pelotas, não, ou no Beira-Rio, agora não lembro. E o Brasil de Pelotas botou o time reserva. Eu nunca esqueço disso, cara. Eu não esqueço de várias coisas, tá? Na história do Brasil com o Grêmio e Inter. Mas essa é uma das mais recentes, talvez assim. Cara, eles botaram os reservas contra o Inter. Ou um time misto, mas acho que era quase um time reserva inteiro. Com alguma justificativa estapafúrdia lá, não lembro. Se alguém der um Google aí, talvez descubra. Não sei se tinha um jogo muito perto do outro, ou se eles tinham uma outra competição paralela. Mas assim, tipo assim, vai Inter, vai lá, te afirma, te recupera aí, né? Enfim, cara, isso é meu ranço. Agora, o antijogo deles, por que eu vou defender? Ou melhor, entender? Eu entendo. Porque, cara, eles estão fazendo deles. Alguém até na rádio disse, seria mais bonito eles saírem daqui goleados do que empatando com esse fiasco. Eu discordo, cara. Eles estão ali para empatar com o Grêmio. Se tiver que fingir lesão, se tiver que brigar, se tiver que cair no chão e sair com empate, eles fizeram a parte deles, né? Sair goleado, não, né? Tipo, enfim, né? Pensando como torcedor não faz nenhum sentido. Então eu entendo, é irritante, me irritei na hora do jogo, sim, mas eles estão na parte deles, cara. E até o próprio Zimmermann respondeu na coletiva, cara, o Grêmio fez isso contra o São Paulo numa semifinal da Copa do Brasil, quando o Grêmio ganha do São Paulo, né, e vai pegar o Palmeiras ali naquela final de 2000, acho que era a Copa do Brasil 2020, mas que jogamos em 2021, né? Acho que foi isso. E foi isso mesmo, o Grêmio fez uma catimba, caiu no chão, claro que não tão ostensivo talvez quanto o que o Brasil fez hoje, mas é isso aí, cara, é do jogo. E aí, para fechar esse capítulo aqui, essa defesa ao antijogo, né, as cenas lamentáveis protagonizadas pelo Chavante, cara, existe uma coisa no futebol chamada impedimento.
O impedimento, eu não sei bem o contexto, como e quando ele foi criado, mas assim, o impedimento foi um mecanismo inventado para... Sabe aquela coisa, quem joga videogame sabe, quem jogava aqueles fliperama de lutinha e tal, tá apelando. Sabe quando tu descobre um golpezinho assim que ninguém consegue defender e tu vai ganhando até o final fazendo só a mesma coisa, tá apelando, tá apelando. O impedimento era meio que isso, sabe? Às vezes tu deixava um cara plantado lá na frente e era palha, era feio, era chato, era assim, tinha um time te atacando e tal, daqui a pouco dá um balão pra frente, aí teu atacante tava lá, plantado, aí pegava a bola e fazia o gol, e sabe? E aí, tipo, e pra evitar isso tinha que deixar alguém marcando ele, aí ficavam 2 caras fora do jogo. Cara, foi pra evitar uma coisa meio bosta, sabe? Que seria no futebol se não tivesse impedimento, assim, teria várias consequenciazinhas, assim, que deixaria feio o jogo, ou ruim, ou estranho, ou, né, os times iam ter que pensar muitos mecanismos para tentar se proteger disso, e aí, cara, enfim, inventaram impedimento e resolveu. O que eu quero dizer com isso? O futebol tem regras que resguardam sempre o time que não está fazendo o antijogo. Né? É que nem, vamos supor, não existe impedimento. Aí seria válido alguém dizer assim, mas perdemos de 1-0, mas atacamos o tempo inteiro, não conseguimos fazer o gol, os caras deixaram um atacante plantado lá, deram um balão, o cara pegou e fez o gol. Mas também os caras apelaram pro antijogo, deixaram um centroavante lá plantado o jogo inteiro na nossa área. Aí é sacanagem. Não, cara, tem uma regra, que se eles fizerem isso, o cara vai ficar impedido. Né? Então, mas o Chavante parou o jogo por 200 minutos. Tudo bem, o juiz deu os 200 minutos de... Inclusive uma péssima arbitragem, na minha opinião, né? Mas vou falar um pouquinho disso também. Mas, cara, tudo que tu fizer no jogo, se a arbitragem for rigorosa e correta, não tem por que chorar. Não tem por que chorar. Né? E eu acho que a arbitragem foi ruim, mas pelo menos nesse quesito dos acréscimos ele deu, né? 12 minutos, se eu não me engano. Então, assim, o Renato se apegou muito nisso também, né? Para explicar que não teve jogo, que não sei o quê. Cara, faz parte, sabe? Eu não concordo muito com esse choro. A Rádio Gaúcha estava ouvindo ali no jogo, os caras também estavam falando como se o Brasil de Pelotas estivesse cometendo um crime dentro da arena, sabe? Tivessem dado um tiro em alguém. Cara, calma, sabe? Acho que faz muito parte. E aí a gente entra na arbitragem, que essa é a chave da questão. Essa é a chave da questão, sabe? Quando um time é malandro, faz um antijogo, ou faz alguma coisa nesse sentido, tem que ter uma arbitragem boa. Eu achei essa fraca. Até engraçado que o Zimmermann e o Renato elogiaram a arbitragem. Eu achei um árbitro fraco, sabe? E aí o Renato reclamou que não teve jogo. Eu acho que é muito mais culpa do árbitro do que do Brasil. O Brasil fez cera em momentos pontuais, beleza? Foi bastante cera, foi. Mas, cara, o árbitro é daqueles que assoprou no cangote é falta, sabe? Tudo era empurrãozinho, era não sei o que, sabe? Pra mim, isso que minou mais o jogo. E outra, os jogadores sentiram que o árbitro era fraco, não tinha pulso. Qualquer coisinha cercavam ele, e era tumulto, e era amarelo, e era não sei o que. Isso que estragou o jogo, né? Cara, esse tipo de jogo de hoje, se o árbitro é bom, ele se consagra. Porque se o cara faz o óbvio, o básico, ele é aclamado pela crônica esportiva. É um jogo que é feito para o árbitro aparecer, né? Que é ruim, né? Até certo ponto, porque o ideal é que ele não apareça. Mas se tem algum time criando situações que exigem que o árbitro apareça, cara, é um prato cheio para ele brilhar. Só que como ele é fraco, ele não brilhou. Ele não brilhou e o jogo ficou ruim mesmo, ficou trancado, ficou pingado e tal, recortado, né? Mas, sinceramente, eu não boto essa culpa toda no Chavante, eu boto muito mais na arbitragem. Cara, o Chavante fez, mas o cara fez uma falta dura, vermelho, deu, acabou. Até nesse ponto o juiz foi bem também, nessa expulsão, sabe? Mas os caras ficaram 10 minutos fazendo cera, pronto, 10 de acréscimo, e aí? Mas daí no acréscimo eles vão fazer mais cera, dá mais acréscimo, acabou. Então tudo no futebol que alguém pode querer ser malandro ou protagonizar um antijogo, vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta na regra, se o juiz for bem, se o juiz cumprir bem a regra, tiver pulso, tiver firmeza, inteligência,
sabe? Eu acho que em algum nível faltou ali para esse árbitro, um pulso firme ali, mas até assim, essa reclamação específica da cera, ele fez, sabe? Ele cumpriu. Então eu não vejo esse motivo para gritedo todo. E o vídeo já ficou muito grande, eu vou falar amanhã de Suárez dependência, beleza? Mas só para deixar registrado aqui, que golaço, né? O cara dentro de uma, né, de um metro quadrado ali, pegou a bola, girou, virou, enquadrou, chutou, guardou. É muito diferenciado. Que coisa boa ter um jogador diferenciado como Luis Suárez, né? A Suárez dependência, já não sei se eu concordo tanto, vou deixar para o vídeo de amanhã. Te inscreve no canal aí, comenta, curte, que sempre ajuda bastante, e já marca o tal do sininho também para ver amanhã, se eu conseguir, né? Talvez seja depois, mas eu espero que amanhã eu consiga falar da Suárez dependência. Sei que estamos todos suarezados e não é para menos, né? 5 gols em apenas 3 jogos. El Pistoleiro está com todo o gás. Segura que eu quero ver. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.